Tema: Jeová e Cristo fazem parte de uma trindade? Origem do mistério da trindade. Primeiros cristãos apegavam-se firmemente à palavra inspirada que o Pai era supremo e digno de toda adoração. Diz em Apocalipse 15, 13 e 4, eles cantavam o cântico de Moisés, o escravo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei da eternidade. Quem realmente não te temerá, Jeová, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és leal. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus justos decretos foram revelados. Estavam também unidos na crença de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, uma pessoa distinta do Pai e em posição inferior a ele. Diz João 14, 28. Vocês ouviram que eu lhes disse: Vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam de que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Filipenses 2, 5 e 6 também diz: Mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Embora ele existisse em forma de Deus, nem mesmo chegou a pensar na ideia de tentar ser igual a Deus. Durante o segundo século era comum, líderes infiéis começaram a voltar-se para filosofias gregas populares, supostamente para converter pagãos instruídos. Voltaram-se principalmente para o platonismo. Não há base bíblica. As filosofias de Platão e os ensinos de Filo, um judeu, fundiram-se para formar a base da doutrina da Trindade. Uma série de concílios levou-a para a Igreja e foi finalmente adotada pelo credo atanasiano. Jeová, um só Deus ou parte de uma deidade trina? O Todo-Poderoso fez o seu nome, Jeová, conhecido num confronto com todos os deuses pagãos do Egito, no século antes da Era Comum. Diz Êxodo 6:3, Eu costumava parecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas com respeito ao meu nome, Jeová, não me dei a conhecer a eles. Êxodo 23 diz também, Não tenha outros deuses além de mim. Depois de libertar os israelitas, ele fez deles sua nação representativa e ordenou-lhes: Não deveis ter quaisquer outros deuses em oposição à minha pessoa. Jeová exigiu devoção exclusiva a ele. O um só é Jeová, diz Deuteronômio 4:24. Pois Jeová, seu Deus, é um fogo consumidor, um Deus que exige devoção exclusiva. Séculos mais tarde ele reafirmou seu nome e declarou que a nenhum outro daria a sua glória. Jurou por si mesmo que somente diante dele se dobraria todo o joelho. Os israelitas receberam a honra de ser testemunhas dele para testar, conforme declarado por Deus. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, nenhum depois. Eu é que sou Jeová. A palavra hebraica para Deus é Elohim, plural, que alguns dizem ser uma unidade composta de 3 pessoas em uma. Mas, em hebraico, Elohim é quase invariavelmente construído com predicado verbal singular, e tem atributo adjetival singular. Não é uma pluralidade de pessoas, mas um plural intensivo, indicando grandeza e majestade. Jeová insistiu em não ser dividido em um grupo de características, como os pagãos faziam com o deus Baal. Isto também veda a designação filosófica de ele ser parte de uma trindade de deuses. Paulo reconhecia a existência de muitos deuses pagãos, mas de um só Deus, verdadeiro, o Pai, e um Senhor, Jesus. 2 pessoas distintas, não 2 deuses num só. Por fim, Jeová tornar-se-á rei sobre toda a terra, um só rei e o seu nome um só. Todos adorarão um só Deus e Pai sobre todos. Nenhuma ligação com uma trindade. Jesus Cristo, enaltecido como Filho, mas inferior ao Pai. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. João 1,14 diz, de modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai. Ele estava cheio de favor divino e de verdade. Teve existência pré-humana no céu como a palavra, ou Logos. João 1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Foi usado para criar todas as outras coisas, mas foi o primogênito de toda a criação, diz João 1:3, todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Assim, dissemelhante do Pai, que sempre existiu, Jesus teve princípio. Designado pelo Pai como agente principal e administrador na realização dos propósitos de Jeová. 1 João 4:9 diz também, por meio disto se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele.
Ele é o agente de Jeová para remediar todos os problemas que surgiram com a rebelião de Satanás. É o alicerce sobre o qual Jeová edificará a administração para destruir Satanás e unir todas as coisas. Designado por Jeová como rei do governo teocrático. Daniel 7, 13, 14, diz: Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com o filho de homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao antigo de dias e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Tornou-se o Redentor do homem, por entregar-se como sacrifício de resgate. Por meio dele ocorrerá a ressurreição dos mortos. Somente com a autorização do Pai, Jesus podia honestamente dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não era o originador ou a fonte. Foi altamente honrado e enaltecido, mas não a ponto de se tornar igual ao Pai. Nenhuma igualdade de 3 em 1 entre o Pai e o Filho. Jesus nunca alegou igualdade com o Pai, mas declarou que a sua autoridade procedia de Deus. Ele declarou publicamente que fora enviado e que a sua mensagem pertencia àquele que o enviará. Aquele que envia outro é sempre maior do que o enviado. Lucas 4, 18 diz: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados. Jesus, o Filho, também aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A quem Jesus obedecia? Como cabeça da congregação, Jesus sempre defende a ordem teocrática, sujeitando-se a Jeová como seu cabeça. 1 Coríntios 11, 3 diz: Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Cristo é Deus. Jesus sempre orou ao Pai. Ele não precisava fazer isso se ele próprio fosse Deus. Mas ele não dirigiu orações a si mesmo. Não havia nenhum apoio bíblico para a igualdade entre o Pai e o Filho. O que dizer de textos bíblicos que supostamente comprovam ou apoiam a crença na Trindade? De acordo com as informações apresentadas, a evidência bíblica e histórica não apoia o ensino da Trindade. Os textos usados para apoiar a doutrina da Trindade são geralmente mal interpretados ou isolados do contexto. João 10:30 diz: Eu e o Pai somos um. Faça referência a João 17:21, 22 que diz: Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo, para que eles também estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, a fim de que eles sejam um, assim como nós somos um. Para mostrar o que Jesus queria dizer. João 1:1. João 8:58. Que diz: Jesus lhes disse: Digo-lhes com toda certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Tenham em mente que estes textos referem-se apenas a 2 pessoas, não a 3. Não existe sequer um texto bíblico que diga que Deus, Jesus e o Espírito Santo são da mesma substância, poder e eternidade. Jeová será o governante supremo por toda a eternidade. Os eventos comprovam que Jeová assumiu seu grande poder no fim dos tempos dos gentios, em 1914, e começou a exercer a sua soberania por meio do reino messiânico. Bondosamente convidou seu filho leal e fiel a partilhar o reino, no qual Jeová é o supremo. O filho é honrado pelo Pai. Amorosamente, 144 mil outros da humanidade foram selecionados para partilhar o trono com Jesus Cristo. Apocalipse 14:1 diz: Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, que tem o nome dele e o nome do seu Pai escritos na testa. E Apocalipse 20:4 e 6 diz também: Vi tronos, e aos sentados neles foi dada autoridade para julgar. Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus. Vi aqueles que não tinham adorado a fera nem a imagem dela e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles passaram a viver e reinaram com o Cristo por 1000 anos. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. A ordem e a disposição teocrática são as seguintes: 1. Jeová, soberano supremo. 2. Jesus Cristo, Rei leal e exaltado. 3. 144 mil reis e sacerdotes associados. 4. Todas as outras criaturas subordinadas. Não haverá nenhuma trindade de deuses,
Nenhuma igualdade com o soberano Senhor Jeová. Todas as coisas no céu e na terra estarão harmoniosamente sujeitas ao governo teocrático. 1 Coríntios 15, 24-28 diz, a seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda autoridade e poder. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos.